Eu quero convidá-los a abrirmos aí as Bíblias em Amós 5. E quero aproveitar para novamente fazer a propaganda. Semana que vem nós vamos começar a pregar aqui na igreja à noite sobre casamento. E nós vamos ver algumas coisas aí que eu acho que vai incomodar um bocado de gente. E, ao mesmo tempo, consolar outros sobre essa questão. E aí nós vamos abordar vários assuntos relacionados à questão do casamento. Desde a pessoa que vive solteira. Interessante o que a Bíblia tem a nos dizer sobre pessoas que vivem solteiras. E às vezes a gente ignora, não sabe, desconhece, às vezes faz até piada com isso. Vamos falar sobre separação, divórcio, novo casamento. Existem pessoas que, servos de Deus, homens piedosos, inteligentes, bons, na verdade excelentes teólogos, que dizem assim, separou, não pode casar nunca mais. Não pode. Mesmo que você tenha se separado porque o seu cônjuge te traiu, você não pode casar nunca mais. Por exemplo, John Piper pensa assim. E aí, o que a gente faz? Não é? Existem situações as mais diversas. Quando um cônjuge bate no outro, um homem espanca a mulher. A mulher pode se separar, mas ela não pode casar nunca mais. Então tem gente graúda que pensa dessa forma. Mas o que outros pensam? Vamos falar sobre isso, vamos analisar a questão, então, do divórcio, novo casamento, a questão da viuvez, Temos muitas viúvas aqui na igreja, não é? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Enfim, são temas assuntos que nós nunca pregamos aqui na igreja ao longo dos nossos 17 anos. E é um assunto extremamente importante, relevante, que há muito tempo eu tinha vontade de pregar, mas eu vim ao longo na pandemia, eu comecei a estudar sobre esse assunto, e agora os sermões estão preparados, a gente vai pregar sobre isso. E aí, inclusive eu peço a vocês, nós oramos aqui na reunião de oração, sobre isso, vocês continuem orando, por mim, por essa questão. A gente vai estudando aquilo que a gente vai pregar um dia. Atualmente eu estou estudando sobre o livro de Efésios e pretendo, em 2023, início ali, março de 2023, começar a pregar à noite em Efésios. Então são assuntos importantes, relevantes e que abençoam as nossas vidas. Peço que vocês lembrem de orar por isso daí. Vamos ler aí Amós 5, a partir do verso 21. Vamos encerrar o capítulo 5 hoje. Amós 5, do verso 21 até o verso 27. Alguém pode ler aí? Oi? Está lá na frente, Então eu vou ler aqui. Aborreço
Desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes, não me dão nenhum prazer. Ainda que me ofereçais holocaustos juntamente com as ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, a justiça como as águas e a retidão como o ribeiro perene. Ofereceste-me, vós, sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Levantastes a tenda de vosso rei e o altar dos vossos ídolos, a estrela do vosso Deus que fizestes para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Amós continua, na verdade, Deus, através de Amós, continua batendo em uma tecla aqui no capítulo 5. A questão dos cultos que são oferecidos a Ele. Quem estuda a Bíblia, começa lá com Caim e Abel. Quem estuda a Bíblia percebe que lá no início, com Caim e Abel, corre toda a Escritura até Apocalipse, último capítulo. Existe um assunto que Deus trata o tempo todo, que Deus diz para o povo o tempo todo: presta atenção nisso, não faz errado, faz do jeito que eu quero. O que é? Culto. Um dos motivos pelos quais Deus não aceitou, teve problema lá com Caim foi o quê? Culto. Você vai vendo, a Bíblia inteira tem a ver com culto. Então, Antigo Testamento, Novo Testamento, sempre Deus está preocupado com culto. E não é por acaso que a preocupação de Deus é direcionada a esse assunto. Por quê? Porque dos muitos instrumentos que Deus utiliza para se comunicar com o homem, para falar com o homem, o culto é um desses momentos extraordinários estabelecidos por Deus para Ele se comunicar com o homem. São nesses momentos que nós nos reunimos, e quando nós nos reunimos aqui, o que nos une? Normalmente, né? O que nos une? Fé. Então, são nesses momentos em que nós estamos aqui unidos por uma fé comum, que a gente encontra, vindo da parte de Deus, ânimo, consolo, esperança, força, renovação. Então, Deus sabe da importância disso daqui. Na verdade, foi Ele que instituiu, porque Ele entendeu que era através desses encontros que tantas coisas iriam ser ministradas ao coração dos seus. Então, por Ele saber que o culto é um instrumento valiosíssimo, importantíssimo, Ele vai estabelecer e Ele vai dizer assim: tem que ser do meu jeito, porque é através do meu jeito que eu vou abençoar e levar as pessoas a serem abençoadas. Então, não é por acaso que quando você estuda a Escritura, você vê que existem orientações detalhadas. Claro que a gente não faz isso aqui hoje, mas quando Deus instituiu o culto, você lê lá em Levítico, Deus diz assim: esse banco aqui não pode ficar fora dessa linha aqui, Tem que ficar tudo na linha do piso.
Se você acha que eu estou exagerando, leia lá Levítico. Detalhes, como diz o Madeirite, pequenos, tem que ser observado. Então, Deus, esses detalhes, tem uma mensagem por trás, é Deus dizendo assim: não inclua nada no culto que não esteja prescrito por mim. Tem que ser de acordo com aquilo que eu mandei. Se você tem alguma dúvida do que eu estou falando aqui, leia Levítico. E depois de ler Levítico, vai lá e lê Hebreus. Então, a igreja de Corinto, por exemplo, Paulo vira para aquela igreja e diz assim: vocês se acham espirituais, né? Altamente espirituais. Só que vocês precisam se lembrar que essa espiritualidade toda de vocês não está desembocando num culto correto. Paulo vai tratar ou vai separar uma boa parte da epístola que ele escreve ao pessoal de Corinto para tratar do culto. Paulo está dizendo: ó, esse negócio que acontece aí no meio de vocês parece, mas não é culto não, está cheio de coisa errada aí. E aí Paulo então precisa escrever a respeito do culto, e ele vai gastar o capítulo 11, 12, 13 e 14 da primeira carta dele para tratar especificamente desse tema. Ele vai regular a participação das pessoas no culto, e ele vai explicar como que o culto tinha que ser feito. Aqui nessa passagem de Amós, Deus estava profundamente irritado, desgostoso com aquilo que estava acontecendo no meio do povo. Os cultos eram extremamente festivos, extremamente frequentados, todo mundo ia, tinha uma abundância de sacrifícios e ofertas, ou seja, alegria, frequência, dinheiro, digamos assim, né? O que mais que você acha que um pastor deseja que tenha na celebração? Está tudo aqui, ó. Mas Deus vira e diz assim, ó, está tudo errado, não me agrado de nada disso daí. O que está acontecendo aí, para mim, traz náusea. Porque no meio das coisas certas que eles faziam de acordo com as prescrições da lei, então tinham coisas certas que eles faziam de acordo, mas no meio das coisas certas eles colocavam coisas erradas. Talvez esse seja um grande problema. Porque a gente vai em algumas celebrações e a gente diz, não, mas isso aqui acontece, tem leitura, tem cântico, tem... Mas no meio da coisa certa tinha um monte de coisa errada. Junto com o culto realizado a Deus, tinham celebrações feitas aos ídolos, aos bezerros de ouro que Jeroboão colocou lá. E, gente, qual é o nome de práticas certas misturadas com práticas erradas? Isso tem um nome: sincretismo. Sincretismo, que existe não só nos cultos, mas na teologia de muita gente. Você olha a teologia de algumas pessoas, você vê cheia de mistura, cheia de erro. A pessoa carrega lá de trás um monte de ranço, alguns até com ideias que nada tem de cristianismo, nada. Então essa alma sincrética, ela vai desembocar muitas vezes num culto sincrético, vai procurar lugares que se aproximem daquela teologia cheia de maluquices que a pessoa foi
produzindo ao longo da vida. Mas Amós diz que não é apenas a questão do sincretismo. Além do culto estar cheio de coisas proibidas por Deus, os israelitas, eles estavam vivendo de uma maneira que não correspondia àquilo que Deus desejava, contrária à lei de Deus. Como nós temos visto, os juízes recebiam suborno para proferir sentenças injustas, sentenças que favoreciam os ricos, os pobres não conseguiam ter os direitos deles atendidos, as viúvas, os necessitados, os órfãos. Então, Amós cita todos esses grupos aqui. Então, Amós está dizendo assim, ó, não é só que o culto de vocês está com um monte de coisas erradas. Além do culto, o adorador que chega para adorar, ele também está cheio de coisas erradas. Porque a vida dele está repleta de coisas erradas. Então Amós diz, existe grande religiosidade. No entanto, a vida dessas pessoas religiosas não está de acordo com o que Deus exige. E aí então, no texto que nós acabamos de ler, Amós relata 4 reações de Deus a esses 2 fatos. Há um culto sincrético e há uma vida desordenada. Vamos olhar aí? Ele começa dizendo, olha aí verso 21, eu detesto ou eu aborreço e desprezo as vossas festas. Já mencionei aqui algumas vezes, mas vocês também sabem que anualmente Israel celebrava 7 festas. E ó, não era festinha qualquer não, era festa das grandes. Dessas 7 festas, o judeu ele era obrigado a participar de 3. Muitos deles iam em todas, mas por uma questão de distância, por uma série de motivos, eles priorizavam, porque era obrigação eles participarem de 3. A Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Nessas 3 eles tinham que ir. Eram as principais celebrações que o judeu tinha que estar presente todo ano. E durante esses períodos dessas festas, os santuários, eles se abriam e as pessoas vinham de tudo quanto é lugar. Lembra lá quando Jesus morre? Estava na época de uma dessas festas sendo celebrada, a Páscoa. Então vinha judeu de tudo quanto é lugar para Jerusalém. E essas 3 festas, elas eram mais importantes porque elas relembravam os atos redentores de Deus ao longo da história. Porque elas levavam o judeu a não se esquecer de libertações extraordinárias que Deus realizou pelo povo ao longo do tempo. Por exemplo, a Páscoa. Lembram da Páscoa? Deus, naquele momento, liberta o povo do êxodo. É através da Páscoa. A Páscoa significa passagem. Lembra? A ideia ali, Deus virou para o povo e diz, ó, se prepara, porque é nessa noite que vocês vão sair. Mas antes de vocês saírem, eu vou obrigar o faraó vai libertar vocês, vai liberar vocês através de algo que eu vou fazer. Vou matar todos os primogênitos. Vou mandar o meu anjo, ele vai passar pelo Egito e só não vai matar o primogênito que tiver nos umbrais da porta o sangue. Então o anjo, ao ver o sangue no umbral da porta, ele vai passar por aquela casa. E o nome passagem, ou seja, passou pela porta, não entrou para matar, é Páscoa. Então os judeus, naquele momento, eles saem dali, eles são libertos. Então Páscoa significa passagem, a saída do Egito. Então os judeus celebravam esse ato redentor do Senhor
todos os anos. A festa dos tabernáculos era uma lembrança do fato de que Deus sustentou o povo dele ao longo de todo aquele tempo que o povo ficou no deserto. Então, a lembrança do sustento divino, ao longo de décadas, o povo então se ajuntava, celebrava, né? Obviamente que muitos deles foram perdendo isso com o tempo, né? A lembrança celebrava como algo mecânico e igual a gente faz às vezes em feriado, né? Hoje é feriado de que mesmo? A gente nem sabe do que é feriado. Está lá instituído, mas ninguém sabe por causa de que está. Por exemplo, feriado de Tiradentes. Alguém sabe quem foi Tiradentes? Foi o principal líder da Inconfidência. Foi nada, Tiradentes era o pior, o mais pobre, o mais fraco, o único que foi morto da Revolução, porque era um Zé Ninguém lá. Então, assim, a gente tem feriado, a gente nem lembra. Acontecia isso lá em Israel também. Mas essas festas, elas estavam arraigadas na história de Israel. E o povo se ajuntava para celebrar a festa. E aí Deus vira e diz assim: as festas de vocês eu abomino. Eu detesto essas festas. Quando vocês se reúnem para celebrar, não é isso que ele diz? Aborreço e desprezo as vossas festas. É a primeira reação de Deus diante de um culto sincrético e de uma vida que não corresponde ao culto. Segunda reação, olha aí. Ainda no verso 21. Não me agrado das vossas assembleias solenes. Percebeu para que serve o culto? Qual é o propósito do culto? Para agradar a quem? A Deus. Não me agrado das vossas assembleias solenes. Então o culto não é para agradar a mim, a você, a ninguém. Vamos fazer um grupo de coreografia aqui para agradar os pais que têm crianças que... Não pode, gente. Não pode. Dança está instituída no culto? Não, então não pode. Não é para agradar fulano. Vamos fazer um negócio aqui para agradar o jovem. Não, o culto não é para agradar jovem. O culto não é para agradar jovem, adolescente, criança. O culto é para agradar a Deus. Em algumas versões aí, não sei se é a sua, a expressão ter prazer remete ao contexto aí de culto do Antigo Testamento. Ela geralmente se refere ao fato de que Deus, ele aspirava, né? Cheirava, ele aspirava o aroma dos animais que eram queimados em sacrifício. E quando Deus, é uma imagem, né, de que Deus está aspirando aquele cheiro daquela carne queimada. É gostoso ou não é, Serginho? Cheiro de carne queimada, né? A gente está passando naquela casa, está fazendo um churrasco, é um cheiro gostoso, eu gosto, né? Então a ideia assim é que Deus aspirava aquilo e se alegrava com aquilo dali. Então alguns sugerem que a expressão aí, não me agrado das vossas assembleias solenes, pode ser traduzida da seguinte maneira: isso não está cheirando bem. Aqui já tem uma interpretação. É como se Deus dissesse assim: isso aí que vocês estão queimando, ao invés de me trazer um cheiro agradável, na verdade é um fedor enorme que eu estou sentindo. Então, ao invés de ter alegria e de trazer sentimentos agradáveis àquele cheiro, está produzindo exatamente o contrário, porque é algo terrível quando a gente sente um cheiro ruim. Então, Deus está dizendo assim: olha,
esses sacrifícios que vocês estão queimando aí, das ofertas, longe de ter um aroma agradável, na verdade, eles estão cheirando carniça para mim. Foi a segunda reação. Amós fala aí da terceira reação, verso 22. Ainda que me ofereçais holocaustos, juntamente com as ofertas de cereais, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Preste atenção que Amós aqui cita, só no verso 22, ele cita 3 tipos de ofertas que os judeus eram orientados a trazer no culto. Primeiro ele fala aí de holocaustos. Um holocausto acontecia quando o sacerdote ia lá e matava um animal, e ele trazia aquele animal morto por inteiro, e colocava aquele animal inteiro no altar. E ali, aquele animal, ele era completamente consumido pelo fogo. E então era essa imagem desse animal sendo queimado que subia a presença de Deus ali, o cheiro, e Deus então aspirava e se agradava daquele holocausto oferecido pelo pecado do povo. Essa é a primeira oferta. Matou o animal, trouxe o animal inteiro, colocou no fogo. Depois ele diz aí, observe aí, a oferta de manjares. Era uma oferta de cereais trazidas pelo povo. 1 quilo de trigo ou de algum outro cereal que o povo levava até ali. O sacerdote queimava uma parte dessa oferta de cereal e uma outra parte ele guardava para ele. A lei permitia isso. Então uma parte era destinada a Deus, através da queima da oferta, e outra parte era destinada, ficava com o sacerdote. E por fim, Amós fala de ofertas pacíficas de animais cevados. É interessante essa expressão aí, pacífica. Esse sacrifício de animais aqui é diferente lá do holocausto. Lembra, o holocausto matava o animal, pegava o animal inteiro, colocava no fogo. Aqui não. Aqui não é um animal inteiro que é queimado. Na oferta pacífica, o sacerdote ele retirava uma parte do animal, colocava no fogo, e a outra parte ele fazia para que o adorador comesse aquela parte que foi ali preparada lá no templo. E a ideia aqui é que o adorador, junto com Deus, eles estão comendo juntos, ou seja, eles estão participando da mesma refeição. E ao participar da mesma refeição, eles estão em paz. Por quê? Porque ninguém chama um inimigo para jantar, para almoçar na sua casa. Então a ideia aqui da oferta pacífica, uma parte é queimada e a outra parte o camarada come, é para lembrar que eu estou em paz com Deus. E aí Deus vira e diz assim: não adianta você tentar vir buscar a paz comigo, porque eu não estou em paz com você. Não adianta você trazer a oferta pacífica, porque não existe paz entre eu e você. Eu não vou olhar, eu não vou considerar a oferta pacífica. Na verdade, nós estamos em oposição, eu vou destruir você. Então, a terceira reação é de Deus falando acerca dessas ofertas que as pessoas traziam. Quarta reação, olha aí, verso 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. O que é estrépito, gente? Estrépito é um barulho.
No hebraico tem esse sentido de barulho. Eu não sei vocês, mas Léo eu sei também. Eu e Léo, não sei quem é pior, mas eu acho que sou eu. A gente tem dificuldade com o negócio de barulho irritante, né? E eu não estou pensando assim. Serginho também tem aí, Jó? Te acusou aí, fez assim, sem você ver. Então, tem alguns barulhos que me irritam muito, né? Deve ter alguma coisa na minha mente e fica, às vezes, sabe aquele barulho constante? Por exemplo, eu tenho dificuldade de dormir se o meu aparelho de ar-condicionado fizer um barulho diferente do que ele está acostumado a fazer. Então, se está batendo lá, alguma coisinha lá, eu não consigo dormir. E aquilo fica me irritando. Deus está dizendo assim, olha, os hinos que vocês cantam aí, queremos o teu nome engrandecer. Para mim, isso é um barulho irritante. Vocês não têm noção de como os hinos que vocês estão cantando é irritante para mim. Os cânticos que são entoados enquanto a oferta de animais está sendo preparada, durante o holocausto, durante as ofertas pacíficas, os levitas estão aí cantando. Olha, vocês não sabem como que isso me irrita. Isso é um barulho irritante. É a ideia aqui do estrépito, que fica aqui nos meus ouvidos, mas vocês ficarem quietos. Então nós temos aqui 4 reações de Deus em relação ao culto. Nós não estamos falando do culto. Deus está falando assim, quando vocês se ajuntam, Amós diz, né? Deus está tendo 4 reações em relação ao culto. Você pode conferir aí, verso 21, eu detesto e desprezo. Verso 22, não me agradarei, nem atentarei. Verso 23, afasta de mim e não ouvirei. Então, preste atenção numa coisa. Nesse contexto aqui, o problema não é que o culto está sendo ofertado fora do padrão. Em alguns outros momentos mas aqui não. A reclamação de Deus aqui não é que ele está fora do padrão nesse momento. Na verdade, isso aqui está dentro do padrão certinho. Oferta de cereais, holocaustos, a oferta pacífica, certinho, igual prescrito na lei de Moisés. Tecnicamente, aqui não é o problema, não é o erro aqui agora. Aí nós entramos, então, na segunda parte, né, do texto, na parte final do capítulo 5, e aí Amós descreve as 2 razões pelas quais Deus estava irritado, porque Deus não ia aceitar aquela oferta, porque que Deus está extremamente zangado com tudo aquilo que está acontecendo. Primeiro, olha aí verso 24. Corra, porém, a justiça como as águas e a retidão como ribeiros perenes. Deus está atento aos pecados sociais que aconteciam em Israel. Deus está dizendo assim, eu prefiro que vocês pratiquem a justiça e o juízo do que se reunirem todo sábado para me cultuar. Eu não aceitarei o culto de vocês enquanto vocês não viverem de acordo com aquilo que eu oriento. Então, era necessário que os ricos que iam lá no culto oferecer o holocausto deixasse de oprimir o pobre, parasse de negar o salário ao trabalhador. Aqueles homens deveriam praticar aquilo que estava na lei de Moisés, ou seja, os juízes que iam lá todo sábado oferecer o culto, durante a semana deveriam dar as sentenças justas, não se corromper. As autoridades deveriam estabelecer impostos justos. Então Deus está dizendo o que aqui?
Vocês acham realmente que eu não vejo o que vocês fazem durante a semana? E aí vocês querem chegar aqui no domingo e prestar culto a mim? Vocês acham que eu faço essa dicotomia do que acontece aqui dentro e que acontece lá fora? Vai embora, filho. A sua vida lá fora é um lixo, cheio de coisa errada. Você vem aqui adorar? Não aceito absolutamente nada do que você está fazendo aqui. Você acha que eu sou senhor somente do culto? Se você não quer me incluir na sua vida lá fora, não vem aqui. E aí aquilo que Cabral leu mais cedo aqui no Salmo, né? A questão do ímpio, que vive desprezando a orientação de Deus, e aí quando se vê no sufoco, vem orar. Não foi isso que a gente viu na reunião de oração? Deus diz assim, ó, agora você quer vir aqui? Se vira, está por sua conta e risco. Então, o que Amós está dizendo aqui é que Deus ele não compartimentaliza. Ou Ele é dono de tudo, ou Ele é senhor de tudo que a gente tem e é, ou Ele não é. Então, é por isso que Deus não estava aceitando a oferta dos israelitas. Praticavam injustiças, eram materialistas, insensíveis, pensavam só neles, eram egoístas, pensavam no próprio prazer, buscavam somente o próprio interesse, não se importava com o outro, com o próximo, com a família. Deus diz assim, ó, não quero. É barulho, tem horror. Segunda razão pela qual Deus não aceitava o culto dos israelitas, verso 25 e 26, olha aí. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Levantastes a tenda de vosso rei e o altar dos vossos ídolos, a estrela do vosso Deus que fizeste para vós mesmos. Gente, Israel ficou 430 anos no Egito, escravo no Egito. E ali eles foram ensinados a adorar outros deuses. A idolatria no coração do povo era muito grande. 4 séculos de filhos aprendendo com pais, netos com filhos, bisnetos, geração após geração, indo adorando a outros deuses. E aí Deus então tira o povo do Egito, e ao longo de 40 anos no deserto, Deus realiza inúmeros milagres, inúmeros. E aqui só um detalhe, um parêntese aqui, eu estou preocupado com a hora, né? Eu sei que muitos de vocês sabem, mas talvez alguns não saibam. As 10 pragas que Deus enviou lá no Egito, antes de tirar o povo, cada uma daquelas pragas, por exemplo, por que Deus mandou uma praga de gafanhoto, não mandou uma praga de tartaruga? Ah, porque lá não tinha mar, não, mas Deus podia fazer isso, sei lá, porque cada uma daquelas pragas tinha a ver com um Deus dos egípcios. E é Deus dizendo para o povo dele assim, ó, vocês acham que quem é que controla os gafanhotos? A divindade que vocês adoram aí dos gafanhotos, das trevas, quem manda em tudo sou eu. Enfim, o povo vai, e na primeira oportunidade que o povo tem no deserto, o que o povo faz? Um bezerro. Qual é a primeira oportunidade? Quando o líder dá uma saidinha, ó, vou ali e já volto. Quando o líder voltou, está lá um bezerro. Coração idólatra.
ao longo de 40 anos, aquela idolatria no coração do povo. A idolatria só foi curada em Israel quando Israel foi levado para um outro cativeiro, o cativeiro babilônico. Aí eles retornam, parece que foi curado. Mas nesse momento aqui que Amós profetiza, a idolatria era um pecado persistente no meio do povo. E isso incomodava Deus. Vamos ler de novo? Olha aí, dá uma olhada aí, verso 25. Deus, de forma irônica, pergunta assim: foi a mim que ofereceste sacrifícios no deserto por 40 anos? Nada. Deus diz, as ofertas de vocês, Deus menciona o nome, diz aí, foram destinadas a Sicute, a Quium, ao Deus Estrela, aos vossos ídolos. Então, por um lado, os israelitas ofereciam sacrifícios a Deus, como Moisés tinha determinado. Por outro lado, eles continuavam adorando aos deuses do Egito. Então, esse era o problema com o culto que os israelitas ofereciam a Deus, um culto sincrético. Aparentemente era para Deus, mas ainda havia aqueles deuses estranhos aos quais eles estavam apegados. O culto era apenas uma fachada, mas no coração deles tinha muita idolatria. Fala, Léo. Calma aí. Mônica, está com outro microfone aí? É porque, para gravar ali. Léo. Essa questão aí do povo continuou praticando idolatria no deserto, né? Eu sabia que tinha sido um evento único só do bezerro, mas não, estava muito mais entranhado neles essa idolatria por causa de tantos anos no Egito, né? E eu lembrei aqui que mesmo isso ocorrendo, eles praticando sacrifício a esses ídolos aí, Deus continuava mandando maná todos os dias, né? Isso mostra a misericórdia de Deus. Misericórdia, fidelidade, né? Porque Deus, Ele se mantém fiel, mesmo quando nós não somos fiéis. Eu acho que eu tenho muito a ver essa questão da fidelidade, da misericórdia de Deus com a fidelidade. Ele se mantém fiel, mesmo quando nós procuramos aquilo que não deveríamos procurar. Estava pensando aqui, pastor Davi, quando ele cita com detalhes assim, Sicute, Quium, o Deus Estrela, como ele conhecia a história, né? Como é que chegou, tanto tempo depois, ainda chegou a Amós, ainda chegou a outros também, os detalhes do tempo que foi vivenciado no deserto. Ele está citando a história, está relembrando para o povo. Então, eles tinham conhecimento, né? Dos acontecimentos que o povo vivenciou. Uhum. E Amós, ele era um boiadeiro, né? Ele diz lá, cultivador de sicômoros. Então, como que havia ensinamentos da história para as pessoas. Essa é uma questão que o povo sempre valorizou muito, né? Que dependia. Para fazer sentido algumas coisas que os profetas falavam, eles tinham que saber. Então, Deus sempre valorizou essa questão do ensino da história para o povo. E aí, então, o capítulo se encerra com Deus prometendo enviar o castigo. Olha aí o que diz o último verso. Por causa disso, vos levarei cativos para além de Damasco.
diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Então, algumas versões diz, vos desterrarei para além de Damasco. A ideia de desterrar é tirar da terra. Eu vou enviar os assírios, vocês serão retirados da terra, e aí, quando vocês forem retirados da terra, o que vai deixar de acontecer? Os cultos. Esses cultos que eu não suporto mais, eu vou acabar com eles. E uma forma de eu acabar com eles é tirando vocês desse cenário aí. E todo esse barulho que chega aos meus ouvidos, ele vai silenciar. Gente, eu quero fazer rápidas aplicações aqui. Vamos ver se vai dar tempo de falar tudo. Primeiro, mais uma vez a gente se depara com a verdade de que Deus prefere a prática da justiça e da verdade nos cultos. Essa é uma mensagem anunciada, proclamada por todos os profetas. Vocês podem pegar os profetas, todos eles batem nessa tecla aqui. Talvez o profeta que tenha enfatizado mais essa questão foi Isaías. Você abre o primeiro capítulo de Isaías, o que está lá no começo de Isaías? Isaías dizendo assim para o povo, Deus através de Isaías, quem mandou vocês virem aqui? Quem mandou vocês voltarem aqui no templo? Quem convidou vocês para entrar aqui, para vir adorar? Vai embora, não suporto mais. Sumam daqui, é a linguagem que Deus diz para o povo, sai daqui. Vocês vão lá, resolvam a vida de vocês, coloquem a vida de vocês em dia, abandone o erro, depois vocês voltam aqui. Está lá, Isaías 1. Pratica a justiça, depois vocês voltam. Não sei se você conhece a mensagem de Oséias. Oséias não é tão instantâneo quanto Isaías, mas lá pela metade do livro, Deus vira para o povo através de Oséias e diz assim, pode parar o culto. Cessa o culto, não aguento mais não. Aí você lê Malaquias. Malaquias diz assim, Malaquias diz assim, quem dera que existisse um sacerdote para fechar as portas do templo. Pode ler lá. Deus, através de Malaquias, diz, eu queria que tivesse um sacerdote para fechar a porta do templo e o povo não entrar mais. Quem dera que existisse um sacerdote para apagar o fogo do altar, porque eu não suporto mais esses sacrifícios. Aí a gente chega no Novo Testamento. Estou falando aqui dos profetas mais famosos, mas os outros também dizem, batem também nessa tecla. Aí a gente chega lá no Novo Testamento. Jesus diz assim, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quem disse isso? Jesus, tempos depois dos profetas. Então, Deus dizendo para o povo o tempo todo, pratica a justiça, viva de uma forma correta. Esses cultos que vocês fazem, festivos, lindos, se não forem acompanhados de uma vida justa, não serve de nada, é show, é espetáculo. É para vocês, para mim, não é. Obviamente, né, gente, que a gente não precisa escolher entre uma coisa e outra, entre vida e culto. O que Deus quer, na verdade, são as duas coisas. Não é que Deus não quer o culto, Ele quer. Mas o que Ele quer é um culto onde existam pessoas com uma vida reta, prestando culto a Ele. A ênfase aqui é a seguinte, se tivesse que escolher entre uma coisa e outra, Deus diria assim, para o culto.
vai corrigir a sua vida, coloca a vida em ordem, depois você volta. É um alerta a todos nós. E pode ser, e eu creio que exista, gente que está há anos na igreja, que pensa estar prestando culto, e Deus está dizendo assim: isso é barulho, está me incomodando. Outra coisa que a gente vê aqui, existem alguns pecados que são passados de geração em geração, e eles são como um câncer no meio da igreja. A gente lembra aqui então da idolatria. Olha quantas gerações de israelitas idólatras, uma após a outra, séculos de idolatria. Quando você olha para a história da igreja, parece que existem alguns pecados que não saem de cena, não desaparecem, acompanham as gerações e gerações de cristãos. Quer ver um? Apego aos bens materiais, chamado de materialismo. Ó. Gente, o que leva uma pessoa a não ser dizimista? Tem um monte de coisas. Tem um monte de motivos. Mas um deles, fortíssimo, é o apego aos bens materiais. Não estou dizendo que é só isso, mas eu estou dizendo que é isso também. Apego. Eu dar o dízimo? Não. Com esse dinheiro aqui, eu compro um monte de coisa para mim. Dízimo é orientação bíblica. O que nos leva? Apego aos bens materiais. Pecado que, se estende ao longo da história da igreja. Engraçado, eu faço parte de um grupo de alguns grupos de pastores. De quando em vez toca-se nesse assunto lá nos grupos. Gente, é impressionante. Todos eles dizem assim: não existe uma igreja que tenha mais de 30% de dizimistas. É uma coisa impressionante isso. Não existe igreja que tenha mais de 30% de dizimistas. É uma coisa inacreditável. O que tem a ver com isso? Apego aos bens materiais. Outro pecado que você vê passando de geração para geração. Atitude de se amoldar ao mundo, de viver uma vida parecida com a vida de quem não é crente. Princípios, valores, práticas. E aí, nesses últimos anos para cá, as redes sociais começaram a denunciar um monte de gente, né? Porque a pessoa faz o que não deve, vai onde não deveria, e ainda tira foto. Olha o que eu estou fazendo. Olha. E aí a gente percebe, eu fico, qual a diferença? É um pecado que vai passando de geração a geração, essa postura do cristão se amoldar ao mundo e de esquecer de Romanos 12, quando diz que nós devemos nos transformar e não tomar a forma do mundo. Outro pecado
que vai se passando de geração em geração. No meio da igreja, libertinagem. Apanhar a graça de Deus para pecar. O uso indevido, errado, equivocado, deturpado, de que, é por graça Deus vai me perdoar mesmo, então eu posso viver como eu quiser. Engraçado que eu estou estudando exatamente isso em Efésios 1 para pregar. Porque um dos argumentos utilizados contra a doutrina da predestinação é esse: se eu estou eleito, posso viver de qualquer jeito que Deus vai me salvar mesmo. Quem fala isso nunca estudou a doutrina da predestinação. Paulo inicia Efésios e diz assim: graças a Deus Pai, que nos predestinou em Cristo, antes da fundação do mundo. E é lá no versículo 4 de Efésios 1, Paulo diz assim, que Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Paulo diz assim que a eleição, antes de ser para a eternidade, é para a santidade. Então, quem usa a graça de Deus para pecar, nunca entendeu a graça de Deus. Porque graça recebida é santidade desejada. A pessoa quer viver de forma que agrade a Deus. Então, materialismo, atitude de se amoldar ao mundo, libertinagem, são pecados que acompanham gerações e gerações de protestantes. E não por acaso que um dos lemas da reforma protestante foi que a igreja reformada deveria constantemente se reformar. E aí então a gente deve se perguntar, diante dos nossos pecados, porque nós estávamos falando do pessoal lá, né? Mas diante dos nossos pecados aqui, diante do nosso materialismo, diante do nosso molde com o mundo, diante da nossa libertinagem, será que Deus está se agradando do nosso culto? Será que nós estamos oferecendo um culto ao Senhor de acordo com a palavra dEle? Ou será que quando a gente entra aqui todo domingo, Deus já olha lá do céu e diz: ou quando a gente está cantando aqui, Deus fala: para, isso é barulho, está me irritando. Penúltimo lugar. O que a gente aprende aqui? Mesmo que a palavra de Deus seja pregada fielmente por homens piedosos, nem sempre ela produzirá arrependimento e conversão. Qual foi a reação de Israel diante da pregação de Amós? Entrou aqui, saiu aqui. Amós profetiza, 1, 2, durante anos. E antes de Amós, Deus já havia enviado 3 profetas, Elias, Eliseu e Joel. E depois de Amós, Deus ainda vai enviar outros profetas. Todos eles pregando contra idolatria, todos eles anunciando que o juízo de Deus viria. O que o povo fez? Ignorou. Até que no ano 722 a.C., Deus levantou um homem chamado Sargão II. Quem era esse camarada? O rei da Assíria. Deus disse assim: você vai lá lutar contra o Egito, e no meio do caminho está Israel.
e você vai passar por eles e vai destruir tudo. E aconteceu. Mas Deus avisou o povo, Então, a tarefa do pastor, do líder, qual é? É ser fiel à pregação da palavra. Os resultados não dependem do pastor, dependem de Deus. Então, gente, essa é uma questão seríssima, importantíssima, que eu anuncio, eu falo aqui constantemente. Mas isso daí não deveria ser para você? Também. Primeiro para mim, mas para vocês também. Por quê? Porque eu posso hoje à tarde dar um piripaque. Vou ver lá Atlético Mineiro e Flamengo. Atlético Mineiro faz 5-0 no primeiro tempo, quer dizer, eu não vou ver. Dou um piripaque lá, infarto, morro. Vocês não vão ter que escolher outro pastor para vir para cá? Então vocês têm que saber disso. Qual é o pastor que vai vir para cá? Ele tem que fazer o quê? Acima de tudo, ser fiel às Escrituras. Se a igreja vai crescer, se vai agradar o outro, isso daí é com Deus. É com Deus. A minha responsabilidade é pregar a palavra de Deus. Amós, ele não viu nenhum resultado decorrente da pregação dele. E olha, o pastor está aqui, sabe disso, pastor André. Não existe nada que traga mais desânimo. Não existe nada que traga mais tristeza e abatimento ao coração de um pastor do que ele pregar e não ver resultado nenhum. Essa semana eu procurei alguém que está há muito tempo afastado da igreja. Estava no pé da pessoa, Vocês podem ter certeza disso. Quem não está vindo aqui, não está em paz comigo não, porque toda semana eu mando mensagem. Eu procuro, aí eu dou um tempo, mas depois eu mando de novo. A pessoa virou para mim e falou assim, eu vou dar um tempo de ir na igreja. Eu falei, mas por causa de quê? Porque eu estou passando por uns problemas financeiros aí, eu não tenho condição de dar o dízimo. Eu falei, hã? Você vai deixar de ir na igreja porque você não está dando dízimo? Você não pode dar o dízimo? Eu falei, olha só, a gente vai na igreja, dar dízimo é correto, mas a gente não vai na igreja ou deixa de ir por causa de dízimo, não, a gente vai por causa de Cristo. Aí depois eu fiquei pensando assim, meu Deus, a pessoa está há anos na igreja, nunca entendeu isso. Então, é triste, né, que a pregação... E sabe o que, gente? Isso mostra para mim que eu sou humano. Sabe o que significa isso? Eu só consigo chegar até aqui em você, Eu não passo daqui. Quando eu chego até aqui, eu já estou agradecido. Mas eu não consigo sair daqui. Daqui até aqui, é só Deus. Por isso que o pastor que se prepara, mas não ora, toda a ação dele é vã. Amós está aqui, não acontece nada.
Deus sofrer mesmo pelas almas das suas ovelhas. Eu penso aqui, Amós sofria, será que ele chorava diante de Deus? Porque Jonas não, né? Jonas queria que pegasse fogo mesmo, né? Mas tem alguma coisa que mostra que esses profetas sofriam intensamente de paixão por esse povo, pelo arrependimento? E os pastores hoje, eu creio que sim, que muitos deles sim. E isso sempre me impressionou, essa compaixão diante de Deus. Eu acho que isso é agradável ao Senhor, né? Mas agora, como é que Deus prospera o ministério de Jonas, a pregação lá, um cara que não estava nem aí, queria mesmo que ver o circo pegar fogo. Então, no próximo capítulo, calma aí, estou procurando aqui. Deus vai mandar dá uma olhada aí para a gente poder, capítulo 7, Deus vai dizer a Amós assim, eu vou enviar um monte de praga. O Senhor Deus assim me fez ver. Ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia. E eis que era a erva serôdia depois das ceifas do rei. Tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse, dá uma parada aí rapidinho. Aqui são as pragas que Deus vai enviar sobre a terra. E aí Amós, Deus diz assim, no tempo da colheita, eu vou enviar o gafanhoto, vou destruir tudo. Aí Amós olha para aquele quadro de destruição e de desolação. Tendo eles comido completamente a erva da terra, Amós dizendo, olha aí, ó, eu disse, Senhor Deus, perdoa. Como se levantará agora Jacó? Ele é pequeno. O que Amós está fazendo aqui? Intercedendo pelo povo. E olha que Amós não é do reino do norte, ele é do reino do sul que está ali. Então ele vê o quadro de destruição e ele diz, Senhor, por favor, não faz isso, o povo vai ser destruído. Assim, verso 4, assim me mostrou o Senhor Deus ordenava que por meio do fogo se decidisse o pleito. O fogo consumiu o grande abismo e também queria consumir a terra. É uma outra cena de Deus trazendo fogo e destruindo tudo. Então eu disse, Senhor Deus, cessa, peço-te, como se levantará Jacó? Ele é tão pequeno. Mais uma vez ele intercedendo pelo povo. Isso lembra Moisés também, né? Mas mostra que ele tinha um coração sensível, de ternura com o povo. E pastor Davi, uma coisa que me impressiona, mas muito, muito, muito na Bíblia, acho que é Isaías, quando diz que Deus maravilhou-se de que não houvesse intercessor. Os irmãos conhecem o versículo, né? Porque há outro lugar onde diz assim, haverá uma coisa maravilhosa demais para mim, diz o Senhor. Mas Deus ficou maravilhado, impressionado que não houvesse intercessor. Então isso me encanta muito, viu? Que Deus desperte em nós, a minha súplica, esse coração de compaixão, de intercessão, né? Misericórdia. Irmãos, vamos encerrar. A última coisa que eu queria falar aqui, né? Não vou falar tudo por causa do tempo. Talvez a lição mais evidente aqui desse final do capítulo 5 é um autoexame. A gente olhar para as nossas vidas e perceber se a gente está agradando a Deus, honrando a Deus, vivendo para Deus com as nossas atitudes, gestos, posturas. Perceber se a gente ama mais alguém. Eu acho que não sei se tudo parte daqui, mas passa por aqui.
Eu acho que esse é um exercício que todos nós devíamos fazer todo dia. A gente parar e na nossa conversa com Deus a gente pensar assim: o que na minha vida que eu amo mais do que ao Senhor? A gente tem que fazer isso. Será que eu amo os meus filhos mais do que ao Senhor? Sabe por quê? Porque se você ama os seus filhos mais do que o Senhor, é possível que você ame outras coisas mais do que ao Senhor. Porque se existe uma coisa que você ama mais do que a Deus, é possível que existam outras coisas que você ame mais do que a Deus. Então, se você quer que o seu culto seja agradável a Deus, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados e se apresentar diante de Deus quebrantado em fé, certo de que assim então o Senhor há de nos ouvir, de nos renovar. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo aqui de reflexão, de análise, de ponderação em cima dessas verdades, que elas possam alcançar não apenas o ouvido, mas o coração dos teus filhos. A minha parte, ó Deus, eu fiz, agora é com o Senhor. Nós então os entregamos ao Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.